Nome do livro: Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Autor: Augusto Cury. Descrição de capa. Capa com fundo branco. Na parte superior da capa, a foto em preto e branco de 2 pares de pés, um sobre o outro. O par de pés que está embaixo é maior, lembrando um par de pés adultos. O par de pés que está por cima é menor, e lembrando um par de pés infantis. Na parte inferior da capa, em letras grandes, o título: Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. O título está em 3 níveis e em letras na cor verde, sendo que a palavra sucessores está ao contrário, está dentro de um retângulo verde com as letras vazadas no fundo branco. Abaixo do título, em letras menores na cor preta e em 3 níveis: Como ensinar nossos filhos a serem empreendedores, ousados e líderes para construírem seu legado e não viverem à sombra de seus pais. No cabeçalho, o nome do autor, Augusto Cury, em letras grandes e verdes, seguido de mais de 20 milhões de livros vendidos no Brasil, publicado em mais de 60 países, em letras menores e pretas e em 2 níveis. No rodapé, ao centro, o logo da editora Saraiva, 100 anos. Fim da descrição de capa. Leitura de orelha. Quando nos tornamos pais, assumimos o compromisso de criar um indivíduo que levará a nossa herança para o mundo, não apenas a carga genética e os bens materiais, mas também, e principalmente, nossos valores e nossa cultura. Mas como saber que estamos acertando com os nossos filhos? A formação de sucessores é uma das áreas mais vitais da educação de mentes brilhantes. Neste livro, o conceituado psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury aborda 2 conceitos que dizem muito sobre a nova geração e o futuro das nações: herdeiros e sucessores. Deixando de lado a definição clássica, Cury vê os herdeiros como gastadores imediatistas, que não enriquecem nem cultivam os bens e conhecimentos que adquiriram de seus pais e mestres. Já os sucessores sabem transformar o que lhes foi transmitido e pensam a médio e longo prazo. Herdeiros vivem à sombra dos outros, enquanto sucessores constroem seu próprio legado. Neste livro único e extremamente instrutivo, Cury apresenta um conjunto de técnicas para que pais, professores e líderes possam corrigir a rota da educação, se necessário, e saibam como preparar os jovens para serem sucessores e assumirem seus papéis na sociedade. Augusto Cury é psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. Sua obra, com mais de 35 livros entre ficção e não ficção, está publicada em mais de 60 países e vendeu 20 milhões de exemplares somente no Brasil. Autor da teoria da inteligência multifocal, que estuda a formação do eu, os papéis da memória e a construção dos pensamentos, é um dos poucos pensadores vivos cuja teoria é objeto de estudo em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado internacionais. Cury criou o programa Escola da Inteligência para ser introduzido na grade curricular, com enfoque na educação da emoção e no desenvolvimento da inteligência. Seu instituto, o Augusto Cury Cursos, promove cursos para adultos e crianças para o desenvolvimento da qualidade de vida e da excelência emocional. Contatos com o autor: facebook.com/Augusto Cury Autor, soletrando facebook.com/AUGUSTOCURYAUTOR. Twitter, @Augusto Cury, soletrando @AUGUSTOCURY. Contato @augustocury.com.br, soletrando contato@augustocury.com.br, www.augustocury.com.br, soletrando www.augustocuri.com.br.
Fim da leitura de orelha. Leitura de contracapa. Todos os filhos são herdeiros da vida, de valores, de cultura e de bens materiais. Mas muitos se tornam apenas gastadores inconsequentes dessa herança. Sucessores preservam e enriquecem-na, constroem seu legado, são realizados e felizes. Têm mente livre e emoção saudável. Você é um herdeiro ou um sucessor? E o que você, pai ou educador, está formando? O psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury discute os critérios que diferenciam herdeiros de sucessores e apresenta 30 técnicas para que pais e educadores possam promover o desenvolvimento das habilidades emocionais e intelectuais dos jovens nas famílias, nas escolas, nas empresas e na sociedade. Um livro para pais e filhos, professores e alunos, líderes e liderados. Leia também Augusto Cury, Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Augusto Cury ensina a livrar a mente da ansiedade e do pensamento excitado, frutos de um tempo em que tudo é urgência. Revista Cláudia. Augusto Cury estuda o cérebro humano há mais de 30 anos, escreve livros relacionados a seus conhecimentos sobre memória e construção do pensamento, misturados com uma boa dose de análise de comportamento. Revista Época. Fim da leitura de contracapa. Agradecimento. Agradeço a cada pai ou responsável, professor e líder que acredita que educar é mais do que ensinar, desenvolver o pensamento crítico, transferir o capital das experiências e treinar habilidades emocionais para mudar o mundo, pelo menos o mundo de quem amamos. Agradeço também a cada jovem, aluno e aprendiz de líder de todos os povos e culturas que acredita que aprender é se reinventar, que se reinventar é ser um pensador e que ser um pensador é ter uma mente livre e criativa. Agradeço ainda a todas as escolas de ensino fundamental e médio e universidades que se preocuparam em ser inteligentes e psicologicamente saudáveis e que ensinam a seus alunos a filtrar estímulos estressantes, construir um legado, libertar o imaginário, expandir o raciocínio complexo, ter simpatia, carisma e empatia e ser autores da própria história. Tais escolas, que não investem apenas em quem lhes dá retorno, mas também em quem falha e decepciona, mudam a humanidade, pois seus alunos aprendem que os fracos usam a violência e a autoviolência, enquanto os fortes usam o diálogo, a criatividade e a capacidade de encantar. Prefácio. É mais fácil governar uma cidade ou um país do que educar uma criança. É mais fácil dirigir uma empresa com milhares de funcionários do que formar um pensador. É mais fácil consertar milhares de máquinas supercomplexas do que transformar um ser humano impulsivo e impaciente em alguém tolerante e calmo. O dinheiro pode comprar uma fábrica de camas, mas pode não produzir uma noite agradável de sono. O sucesso e a fama podem projetar um ser humano ao patamar mais alto de sua sociedade, mas podem não retirá-lo dos níveis mais baixos da ansiedade, da irritabilidade, da insatisfação crônica, da autocobrança. Uma escola pode transmitir milhões de dados sobre matemática, física, química e outras competências técnicas, mas pode não ser inteligente e psicologicamente saudável, capaz de trabalhar minimamente funções complexas da inteligência, como pensar antes de reagir, reciclar perdas, lidar com contrariedades, expor e não impor ideias, altruísmo, serenidade, empatia, carisma. Somos uma espécie belíssima e dificílima de se compreender e educar. Este livro trata de uma das áreas mais importantes do processo educacional, a formação de sucessores. Claro, ele não oferece todas as respostas, mas joga luz sobre o motivo que leva reinos a caírem, nações a entrarem em decadência, empresas a falirem, famílias a se fragmentarem e personalidades que tinham tudo para dar certo a fracassarem, enquanto que outras que tinham tudo para dar errado têm sucesso. Todos começam a vida como herdeiros, por mais pobres, desprivilegiados e abandonados que sejam. Todos herdam pelo menos uma carga genética, o que lhes dá direito à vida
e a vida por si só é fabulosa, misteriosa e incompreensível em sua plenitude. A grande maioria das pessoas também herda conhecimentos incríveis, como os direitos civis, a cultura de seu povo, os valores de seus pais. Muitas ainda herdam o direito de estudar, a ler livros, a conhecer e aprender e captar a expertise de seus mestres. Essas são heranças notáveis. E uma minoria recebe as heranças, entre aspas, famosas, mas que não são as mais importantes, como bens materiais, empresas, ações, dinheiro. Quem herda, gasta, consome, perde. E gastar sem preservar, renovar e enriquecer é ser um herdeiro irresponsável, e não um sucessor. Gastam-se os anos de vida, mas tende a haver uma compensação, enriquecer-se com sabedoria. Depositam-se no cérebro valores, ética, cultura, mas é preciso retroalimentá-los. Caso contrário, eles se perdem nos porões da memória. Você sabia que ainda hoje várias línguas e culturas se perdem para nunca mais voltarem ao teatro da humanidade? Gastam-se os bens para sobreviver, mas eles precisam ser renovados para que não se esgotem. No entanto, a maioria dos herdeiros sabota sua felicidade, crê que seus bens são eternos. Sempre falo para os meus alunos de diversas nações, sejam graduados, mestrandos ou doutorandos, que é muito mais fácil formar herdeiros do que sucessores. Herdeiros são gastadores inconsequentes, já sucessores preservam ou multiplicam o que herdam. Herdeiros são imediatistas, querem tudo rápido e pronto. Sucessores pensam a médio e longo prazo, adiam pequenas doses de prazer no presente para mergulharem no manancial amanhã. Herdeiros são especialistas em reclamar de seus pais ou responsáveis e de seus mestres. Sucessores se curvam em agradecimento àqueles que se doam por eles. Herdeiros pensam que toda escolha implica ganho. Sucessores sabem que toda escolha implica perda. Eles têm consciência de que é preciso perder o trivial para alcançar o essencial. Herdeiros vivem à sombra dos outros. Sucessores constroem seu próprio legado. Herdeiros têm desejo de mudança, mas no calor da segunda-feira seus desejos se evaporam. Já sucessores sabem que só existe sucesso quando se sonha e se tem disciplina. Sucessores não são pessoas geniais, portadoras de dons cerebrais extraordinários. São seres humanos com defeitos e limitações que choram, recuam e falham. A diferença é que aprenderam intuitivamente as ferramentas básicas que descrevo neste livro. Assim, eles libertaram seu imaginário, reconheceram erros, transformaram lágrimas em maturidade e vexames em crescimento, aproveitaram oportunidades, se reinventaram, refinanciaram sua autoestima, treinaram suas habilidades e sempre deram uma nova chance a si mesmos e aos outros. Já dá para ter uma ideia de que este livro não se dirige apenas a pais, professores e líderes, mas também a filhos, alunos e liderados. O que antes se aprendia intuitivamente, sem um estudo sistemático, com o estresse da vida, agora pode ser aprendido por meio das ferramentas aqui propostas para educar a emoção, lapidar o intelecto, treinar as notáveis habilidades que fazem de nós mentes livres e produtivas. Todos nós falhamos, em algum momento, na educação de nossos filhos, mas aqui há 30 técnicas para a correção da rota. Meu sonho é que famílias, empresas e escolas se tornem inteligentes e psicologicamente saudáveis, como disse há mais de 10 anos no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Quanto pior for a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. E elas nunca foram tão importantes, pois, sinceramente, nunca estivemos tão doentes mental e emocionalmente. Dr. Augusto Cury, PhD. Pessoas inteligentes recebem livros de presente. Dedico este livro a alguém especial. Desejo que você trabalhe as funções mais complexas da inteligência. Refletir antes de agir, gerenciar a mente, proteger a emoção, debater ideias, superar frustrações, se reinventar, ter autonomia, empatia, construir um legado. Assim, tornar-se-á um sucessor que preservará ou até expandirá sua herança. Qual? A vida, os valores, os sonhos, a ética, a cultura e os bens materiais.
Sucessores sabem que aplausos e vaias, vitórias e derrotas, risos e tristezas fazem parte da história de cada ser humano, incluindo a deles. Mas quando caem, se levantam. Quando choram, não desistem, pois sabem que ninguém é digno da maturidade se não usar as suas lágrimas para irrigá-la. Ninguém é digno de sucesso se não usar seus fracassos para conquistá-lo. Que você tenha convicção. Quem vence sem riscos e dificuldades, triunfa sem vitórias. Sumário 1. Educar é a tarefa mais complexa do mundo moderno. Pasta 1. Herdeiros e sucessores, uma definição vital. Faixa 1. Você é um herdeiro ou um sucessor? E o que está formando? Faixa 2. 2. Pais bem-intencionados também falham. Pasta 2. Explore o território emocional do seu filho. Faixa 1. Boas escolas, alunos doentes. Faixa 2. 3. Educar a emoção é a chave. Pasta 3. Não há formação de personalidade sem traumas. Faixa 1. As janelas da memória e os segredos da personalidade. Faixa 2. Janelas neutras. Faixa 3. Janelas killer. Faixa 4. Síndrome do circuito fechado da memória. Faixa 5. Janelas light. Faixa 6. É mais fácil errar na educação do que se imagina. Faixa 7. A construção de uma mente saudável. Faixa 8. 4. Herdeiros são gastadores de herança. Sucessores preservam e enriquecem os bens que recebem. Pasta 4. O que é gratuito tem pouco valor. Faixa 1. Imbatíveis no começo da vida. Faixa 2. Vivendo inconsequentemente. Faixa 3. Órfãos de pais vivos. Faixa 4. Correção de rota dos pais inteligentes. 5 técnicas. Faixa 5. Técnica 1. Ensinar as armadilhas do ritual do consumo. Faixa 6. Técnica 2. Ensinar o consumo responsável. Faixa 7. Técnica 3. Exemplos influenciam mais do que palavras. Faixa 8. Técnica 4. Transformar dificuldade em oportunidade. Faixa 9. Técnica 5. Ensinar a complexidade, a brevidade e a beleza da vida. Faixa 10. 5. Herdeiros vivem à sombra de seus pais. Sucessores constroem seu próprio legado. Pasta 5. Estamos formando mentes livres? Faixa 1. Construindo um legado. Faixa 2. Meninos com o poder nas mãos. Faixa 3. Trabalho infantil. Assassinato da infância. Faixa 4. Correção de rota dos pais inteligentes. 5 técnicas. Faixa 5. Técnica 1. Não seja um manual de regras. Faixa 6. Técnica 2. Nutra a personalidade deles com a sua história. Faixa 7. Técnica 3. Não superproteja. Faixa 8. Técnica 4. Proteja a emoção do agredido. Faixa 9. Técnica 5. Ensine o valor da liberdade e negocie os limites. Faixa 10. 6. Herdeiros são especialistas em reclamar. Sucessores são peritos em agradecer. Pasta 6. Quem não conhece a arte da gratidão entorpece sua emoção. Faixa 1. O eu pode e deve se reinventar. Faixa 2. Sucessores exaltam o que têm e estabelecem metas. Faixa 3. Correção de rota dos pais inteligentes. 5 técnicas. Faixa 4. Técnica 1. Pratique a arte da gratidão. Faixa 5. Técnica 2. Agradeça a seus filhos e alunos por existirem. Faixa 6. Técnica 3. Seja tolerante. Faixa 7. Técnica 4. Abandone o vício de reclamar. Faixa 8. Técnica 5. Seja equilibrado. Faixa 9. 7.
Herdeiros são manipuladores, sucessores são conquistadores. Pasta 7. Táticas emocionais para manipular os pais. Faixa 1. Dizer não quando necessário e negociar quando preciso. Faixa 2. Comportamentos inesquecíveis. Faixa 3. Correção de rota dos pais inteligentes. 5 técnicas. Faixa 4. Técnica 1. Não dê bens materiais em excesso. Faixa 5. Técnica 2. Seja transparente e cumpra o que promete. Faixa 6. Técnica 3. Não ceda a chantagens. Faixa 7. Técnica 4. Dialogue. Exalte primeiro para depois criticar. Faixa 8. Técnica 5. Seja simpático, carismático e empático. Faixa 9. 8. Herdeiros são imediatistas. Sucessores pensam no futuro, planejam e sonham a médio e longo prazo. Pasta 8. Herdeiros amam o fenômeno cogumelo. Faixa 1. Smartphones viciam. Faixa 2. Herdeiros não pensam a médio e longo prazo. Faixa 3. Correção de rota dos pais inteligentes. 5 técnicas. Faixa 4. Técnica 1. Gerencie sua mente. Faixa 5. Técnica 2. Aplique e ensine a técnica do DCD e da mesa redonda do eu. Faixa 6. Técnica 3. Faça atividades relaxantes. Faixa 7. Técnica 4. Seja altruísta e coopere. Faixa 8. Técnica 5. Seja contador de histórias. Faixa 9. 9. Herdeiros são conformistas, amam a lei do menor esforço. Sucessores são empreendedores, amam a lei do maior esforço. Pasta 9. A lei do maior esforço deve dominar o eu. Faixa 1. Relacionamentos infelizes. Faixa 2. Dons da lei do maior esforço e desastres da lei do menor esforço. Faixa 3. A guinada de um aluno irresponsável. Faixa 4. Lei do maior esforço aplicada na proteção da emoção. Faixa 5. Correção de rota dos pais inteligentes. 5 técnicas. Faixa 6. Técnica 1. Use o raciocínio complexo. Faixa 7. Técnica 2. Os melhores sucessores dependem de uma nova agenda. Faixa 8. Técnica 3. Ensine o que é a ansiedade produtiva e a ansiedade doentia. Faixa 9. Técnica 4. Invista na felicidade dos outros. Faixa 10. Técnica 5. Não seja impulsivo, faça a oração dos sábios. Faixa 11. 10. Formar sucessores com mente livre e saudável. Eis o grande desafio. Pasta 10. Não se culpe, repense a si mesmo e se recicle. Faixa 1. Recordações que sempre devem estar vivas. Faixa 2. 10 ferramentas para que educadores inteligentes formem sucessores. Faixa 3. Considerações finais. Pasta 11. Referências bibliográficas. Pasta 12. Pasta 1. Faixa 1. 1. Educar é a tarefa mais complexa do mundo moderno. Entre aspas, falhar na educação dos filhos transforma reis em frágeis súditos, generais em trópegos aspirantes, empresários em fracassados endinheirados, intelectuais em frustrados letrados. Filhos produzem as maiores alegrias ou as maiores decepções para os pais. Augusto Cury. Herdeiros e sucessores. Uma definição vital. Antes de fazermos uma viagem pelo mundo encantado da construção de mentes brilhantes, com paradas obrigatórias no fascinante processo de formação da personalidade, com pausas prolongadas no terreno das relações entre pais e filhos, professores e alunos, líderes e liderados, com direito a repousar e nutrir-se nos incríveis alojamentos do território da emoção, vamos definir bem os termos herdeiro e sucessor.
Devemos ter em mente essas definições para que os vagões do conhecimento não saiam dos trilhos, não descarrilhem e, ao contrário, cheguem aos alvos que sonhamos. Esta obra considera herdeiros os receptores gratuitos de todos os bens que norteiam a vida humana, incluindo a própria vida. Todos os seres humanos, mesmo os que foram abandonados pelos pais ou os perderam, são herdeiros, receberam o dom da existência, possuem uma carga genética, atenção, assistência, ensinamento e proteção mínima. Herdeiros, quando os pais ou responsáveis estão presentes, sejam esses financeiramente ricos ou pobres, receberam bens relevantes. Os valores e a educação dos seus progenitores, a cultura, a tradição, as garantias constitucionais dos direitos humanos fundamentais. Os mais privilegiados receberam algo mais de seus pais, doses elevadas de afeto, amor, generosidade, tolerância, educação inteligente. E, além disso, há um grupo de filhos que recebeu também como herança bens materiais, como casas, carros, fazendas, ações, dinheiro ou empresas de pequeno, médio e grande porte. Portanto, é inegável que todas as crianças, adolescentes e adultos jovens são herdeiros. No entanto, aqui entra um problema sério. Nenhuma herança dura eternamente, e por isso a herança precisa ser, no mínimo, preservada e, se possível, enriquecida e expandida. E quem preserva, enriquece e expande a herança recebida? Os sucessores. As tradições podem morrer, os valores podem se diluir, os bens materiais podem evaporar, até a vida envelhece com o tempo e exige cuidados especiais. Caso contrário, ela é interrompida mais cedo. Os sucessores têm um caso de amor com a sua qualidade de vida, enquanto os herdeiros apenas vivem. O século XVII ficou conhecido como a Idade dos Mendigos. Entre parênteses, Huberman, 1986. Em 1630, 1/4 da população de Paris era constituída de miseráveis. A pobreza material era assombrosa, mas hoje, no século XXI, voltamos à Idade dos Mendigos, só que dos mendigos intelectuais, que vivem de migalhas da arte de pensar, da criatividade, da emoção saudável, dos encantos pela vida. Nunca houve tanto acesso à informação e nunca se formaram tantos repetidores de dados, mesmo em teses acadêmicas. Sem que se formem sucessores criativos, ousados, estrategistas, que pensem a médio e longo prazo e vivam sob a lei do maior esforço, as famílias são fragmentadas e empresas pedirão falência, as nações entrarão em decadência e os recursos do meio ambiente se esgotarão. A ascensão e queda das famílias renomadas, de empresas poderosas, de impérios imbatíveis, como o romano, ocorreram porque se destruiu a formação de sucessores e se produziram em massa herdeiros dissipadores. Se um filho consegue preservar os valores éticos, a cultura, os bens de seus pais e de sua sociedade, ele é considerado um sucessor. E se dá um passo além, enriquece esses valores, expande as ideias e contribui para tornar a sociedade mais inteligente, justa e rica, ele se torna um sucessor melhor ainda. Nessa categoria entram, por exemplo, Sócrates, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Immanuel Kant, Abraham Lincoln, Rui Barbosa e tantos outros. Se os adolescentes que estudam em escola pública, como eu estudei, valorizarem seus mestres, debaterem ideias, libertarem seu imaginário, se dedicarem aos livros com disciplina, estarão preparados para se tornar incríveis sucessores. Terão herdado a oportunidade de estudar e não a desperdiçarão. Serão protagonistas de sua história. Muitos pais pagam com sacrifício escolas particulares para seus filhos, mas estes não atuam como sucessores, desperdiçam essa oportunidade sem saber que nesta breve existência as oportunidades são escassas e algumas nunca voltam. Veremos que os herdeiros vivem à sombra de seus pais e são peritos em reclamar, enquanto os sucessores são notórios por agradecer e construir seu legado. Que legado você está construindo? Se um filho herda uma pequena empresa e faz um planejamento, traça metas, estabelece prioridades e usa seu capital intelectual para ser criativo, proativo, dinâmico, ele tem grande chance de expandi-la e transformá-la numa sólida e sustentável companhia.
Deixa, assim, o rol dos herdeiros passivos, consumidores de herança irresponsáveis, e se torna um sucessor altamente digno. Uma das marcas dos sucessores é fazer muito do pouco, enquanto que a dos herdeiros é fazer pouco do muito. Faixa 2. Você é um herdeiro ou um sucessor? E o que está formando? Pais que atuam apenas como manuais de regras de comportamento, que são especialistas em apontar falhas, criticar e comparar, que não encantam nem usam ferramentas para conquistar e educar o território da emoção de seus filhos, têm grande chance de formar herdeiros e não sucessores. Professores que só transmitem dados de maneira fria, que não sabem resolver conflitos em sala de aula, que não descobrem como estimular a criatividade, nem sabem como provocar a inteligência de seus alunos, têm grande chance de formar uma plateia de herdeiros, e não de sucessores. Herdeiros que impõem porque não sabem expor suas ideias ou pensar antes de reagir. Infelizmente, dezenas de milhares de escolas, com seu ensino clássico de saturar a memória, não estão aptas a formar pensadores e empreendedores proativos, empáticos e que respiram a lei do maior esforço. Líderes empresariais que têm a necessidade neurótica de poder e de evidência social, que dominam seus colegas de trabalho e não conseguem estimular o imaginário deles, nem inspirá-los a ser parceiros de um projeto, destruirão o futuro da empresa, pois capacitarão profissionais imediatistas, despreparados para prevenir erros, incapazes de se reinventar e de pensar a médio e longo prazo. Quem se comporta como herdeiro nunca será um líder brilhante. Terá importantes déficits, seja como executivo, profissional liberal ou funcionário nos mais diversos escalões. Neste livro, portanto, a definição de herdeiro concentra os aspectos doentios, irresponsáveis, limitadores e imaturos da personalidade. Já o conceito de sucessor reúne as características intelectuais, emocionais, sociais e profissionais saudáveis. Por isso, embora este livro enfoque os pais e os filhos, ele também interessa a professores e alunos e a formação dos mais diversos profissionais. É claro que podemos ser sucessores em relação a determinados bens e herdeiros em relação a outros. Por exemplo, algumas pessoas podem preservar a cultura e os valores de uma sociedade e, ao mesmo tempo, ser consumidoras compulsivas e irresponsáveis, incapazes de lidar minimamente com dinheiro. Ou, ao contrário, podem ser carrascas de pessoas, comportar-se como deuses autoritários em suas empresas, mas ao mesmo tempo saber investir recursos para expandir seus empreendimentos. Todavia, um contraste demasiado entre características de herdeiro e de sucessor que habitam a mesma mente revela uma personalidade doente. É muito mais fácil para pais que se comportam como herdeiros formar herdeiros. Isso não envolve esforço, labuta, reconhecimento de erros, pedidos de desculpa, mudanças de rumo, reflexões sobre as necessidades neuróticas e tampouco atitudes para desenvolver as funções mais complexas da inteligência. Há, portanto, uma diferença enorme, gritante, entre formar um sucessor e um herdeiro. O que você é? Herdeiro ou sucessor? E o que está formando? Você deve se fazer essas perguntas inúmeras vezes ao ler este livro. Se você quiser ser um pai ou uma mãe, ou qualquer tipo de tutor inteligente e realizado, enfim, um educador que faça diferença no cenário educacional, deverá usar estratégias e ferramentas que lhes permitam ser um sucessor e formar sucessores. O que o meio ambiente social fez com você é importante, mas o que você faz com o que fizeram de você é fundamental. Por isso, este livro deve ser lido também pelos filhos, desde a pré-adolescência, porque eles se reconstroem à medida que são construídos pela sociedade. Nenhum ser humano deve ser passivo. Você tem a possibilidade de ser vítima ou autor de sua história. Culpar a carga genética ou traumas, as privações, a educação, o ambiente social pelos nossos erros, nossos defeitos de personalidade, nossas dificuldades sociais e financeiras, não é ter consciência de que temos um elevadíssimo capital intelectual que pode ser usado de maneira inteligente para reescrever nossa história. A vida é feita de escolhas. Espero que possamos escolher e batalhar para ser os atores principais no teatro social e não espectadores passivos. Pasta 2.
Faixa 1. 2. Pais bem-intencionados também falham. Entre aspas. Que você seja um garimpeiro de ouro nos solos da mente de seus filhos. E, ao garimpar, que você se transforme num inteligente educador. E, se educar, que não tenha medo de fracassar. E, se fracassar, que não tenha medo de chorar. E, se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si e para quem ama. Augusto Cury. Explore o território emocional de seu filho. Psiquiatras, psicólogos e psicopedagogos podem ser equilibrados e capacitados para compreender e intervir no complexo mundo de seus pacientes, mas podem não o ser para fazer o mesmo em mundos igualmente complexos, a mente de seus filhos. Sua capacidade de usar teorias como a psicanalítica, a existencialista, comportamental e a cognitiva para interpretar os conflitos dos pacientes pode indicar que tiveram uma boa formação como psicoterapeutas. Mas ainda assim, podem encontrar dificuldades gritantes para atuar como pais e mães, para ensinar aos filhos a trabalhar perdas e frustrações, a desenvolver resiliência, a ter autonomia, a construir projetos de vida e a lutar por seus objetivos. Parece um paradoxo. Nós, profissionais da área de saúde mental, somos especialistas em tratar dos outros, mas, se não aprendermos a manipular ferramentas educacionais, as pessoas que mais amamos adoecem diante de nossos olhos. Se erros no processo educacional ocorrem com eficientes profissionais de psiquiatria, psicologia, educação, sociologia, imagine como podem cometê-los as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar a mente humana. É mais fácil tratar de centenas de pacientes psiquiátricos do que educar um filho. Do mesmo modo, é mais fácil liderar milhares de funcionários numa empresa do que liderar a educação de um filho, para que ele tenha uma mente livre, tranquila e criativa. Construir pontes de maneira inteligente com nossos filhos para resolver frustrações e superar limitações faz toda a diferença para o seu futuro emocional e profissional. Para construir essas pontes, exige uma engenharia emocional mais complexa do que a engenharia lógica e linear utilizada para construir pontes físicas. Na engenharia emocional, quem é sempre crítico, lógico e racional pode causar graves acidentes na formação dos filhos. Tem chance de formar herdeiros com personalidade tímida, insegura e impulsiva. No processo de formação de sucessores, é fundamental apostar mais e exigir menos, saber encantar mais e, ao mesmo tempo, colocar limites. Na engenharia educacional, utilizamos as mãos para aplaudir os filhos quando acertam, os lábios para destilar coragem e sabedoria quando eles se intimidam, e os ombros para apoiá-los quando falham, choram e ninguém acredita neles. Bem-vindo ao mundo ilógico e fascinante da educação da emoção. Sempre comento com meus alunos de mestrado e de doutorado em psicanálise, psicologia e ciências da educação que um dos maiores erros que muitos educadores cometem, incluindo psiquiatras e psicoterapeutas, é achar que conhecem profundamente aqueles que lhes são íntimos, em especial os seus filhos. Você conhece o território da emoção de seus filhos? Já adentrou camadas mais profundas da mente deles? Conhece os medos sequestrados, as lágrimas represadas e os pesadelos que os assombram? Você é um professor. Conhece as crises e os conflitos que estão nos bastidores dos comportamentos irritadiços e alienantes de seus alunos? Conhecemos o comportamento de nossos filhos e alunos, os níveis de ansiedade, as manias, a teimosia, a reatividade aos eventos, a capacidade de resposta, mas não a sua essência. Conhecemos a sala de estar da personalidade, porém, frequentemente, não prescrutamos as áreas mais íntimas do psiquismo das pessoas que nos são mais caras. Pais inteligentes saem da superfície da relação e aprendem a penetrar no infinito mundo psíquico de seus filhos. Sabem que a relação é uma troca e que também devem aprender com eles. Por isso, julgam menos e abraçam mais, impõem menos regras e estimulam mais o pensamento crítico. Pais desinteligentes, ao contrário, embora possam ser academicamente cultos, dão respostas rápidas e impensadas.
Querem mudar seus filhos pelo tom de voz e pela pressão das palavras, dos sermões, das críticas contundentes. São ávidos para apontar o dedo e lentos para estimulá-los a comprar uma passagem para que viajem dentro de si, se interiorizem, se mapeiem, se reciclem. Por favor, recolha os dedos que apontam erros e abra os braços para envolver e apoiar mais. Minimize os efeitos e maximize as qualidades. Todos os educadores precisam ser transparentes, sondar suas falhas e limitações. Agimos com inteligência ou desinteligência. Como afirmo no livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século, uma pessoa que não mapeia seus conflitos, seja ela um adulto ou um adolescente, carrega-os pela vida toda, nunca os resolve, leva-os para o túmulo. Muitos jovens escondem trauma atrás do orgulho, da irritação, da capacidade de argumentar. Muitos pais escondem seus conflitos atrás da autoridade, da cultura, do status social, da conta bancária. Podemos fugir de tudo e de todos, mas não de nós mesmos. Filhos precisam de pais que sejam acima de tudo seres humanos. Os pais que se humanizam ensinam seus filhos a não se comportar como deuses. Pais que reconhecem seus erros ensinam seus filhos a pedir desculpas. Pais que relaxam ensinam seus filhos a gerenciar seu estresse. Pais que não são punitivos ensinam seus filhos a não desistir de seus sonhos. Enfim, pais inteligentes formam sucessores, pois ensinam a seus filhos a exercer seu mais solene papel social, o de ser um ser humano feliz, saudável e proativo. Faixa 2. Boas escolas, alunos doentes. Tendemos a terceirizar a educação de nossos filhos usando a escola. Os papéis dos pais são insubstituíveis. Colocar os filhos nas melhores escolas do mundo, com os melhores professores, com mais excelente tecnologia e levá-los a tirar as melhores notas não são garantias de formá-los com a mente livre e as emoções saudáveis. Se nossos filhos não aprenderem as habilidades mais importantes da inteligência, o gênio desaparecerá quando cair no mercado de trabalho, quando precisar vender sua imagem, construir relações, casar, sonhar. E quais são essas habilidades? A flexibilidade, o trabalho em equipe, o debate de ideias, a capacidade para suportar frustrações, a tolerância, a transparência, o pensamento a médio e longo prazo. Notas nas provas são importantes, mas notas nas provas existenciais são muito mais. Não há segurança de que os alunos com as melhores notas alcancem os mais notáveis sucessos na vida. Boas escolas, bem como boas universidades, mesmo nas nações mais ricas, bombardeiam a memória de seus alunos com milhões de dados e formam técnicos ou profissionais preparados. Mas há um paradoxo. Em todas as nações se escolhem os profissionais por suas competências técnicas, mas 80% dos executivos são despedidos por falta de habilidades comportamentais. Que habilidades são essas? Justamente as dos sucessores que acabei de citar, e que não são aferidas nas provas escolares. Em que nação os pais e as escolas ensinam seus filhos e alunos a filtrar estímulos estressantes? Em que colégio os jovens aprendem a desenvolver um eu capaz de ser gestor de sua mente? Onde eles aprendem a ousadia, a autonomia e a capacidade de domesticar os fantasmas da emoção, os diversos medos que os asfixiam? Em que sociedade os jovens são ensinados a reciclar seus bloqueios e suas falsas crenças? Onde aprendem a pensar como humanidade e não apenas como grupo político, religioso e social? Pais inteligentes não devem ser passivos, devem formar comitês para orientar e pressionar as escolas de seus filhos a trabalhar não só as informações objetivas, mas também a educação da emoção, o debate de ideias, o gerenciamento do pensamento, o raciocínio esquemático. O futuro emocional dos seus filhos é fundamental.